O número de recuperações judiciais salta 52% em 2023. O ano de 2023 deve terminar com recorde de pedidos de recuperação judicial. Meus queridos amigos, o objetivo de uma recuperação judicial é garantir que a empresa consiga reorganizar suas contas e impedir a execução de ações judiciais contra a companhia, incluindo as atreladas aos credores da empresa principalmente, mas não são muitas as empresas que conseguem se recuperar após um processo de recuperação judicial e muitas acabam realmente quebrando no final das contas. As empresas que são negociadas em bolsa de valores acabam sofrendo algumas penalidades, como o fato de as suas ações serem excluídas de certos índices da bolsa de valores. E aí, com menos fundos negociando, menor liquidez, junto com a chance de quase iminente falência, esses riscos fazem muitos investidores perderem praticamente todo o seu dinheiro investido nessas empresas. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que quebra um pouco esse clima legal de final de ano, que é justamente a possível falência de algumas empresas muito conhecidas que estão listadas na nossa Bolsa de Valores e que muitos de vocês conhecem. Para mais um vídeo aqui do Valor em Ação, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado. Então, quem já é de casa, quem já conhece o canal, deixa o like aqui para fortalecer aquela nossa parceria. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu espero que você goste do conteúdo. Meus amigos, é o seguinte, apesar de ser um assunto chato, é importante a gente falar disso daqui. Caso essas empresas realmente tenham a sua falência decretada, muitos investidores irão perder todo o dinheiro que eles possuem aplicados nessas ações. Muitos credores vão acabar sem receber o seu dinheiro, muitas pessoas podem perder o seu emprego, então é algo muito ruim para a economia. Fora isso, se você não tem exposição nenhuma a essas empresas, fica sempre a lição, o aprendizado, né, de você observar o que essas empresas fizeram de errado e como que elas entraram nessa espiral, muitas vezes, né, para não dizer sempre, com boas intenções. A gente não vai acreditar que a empresa ela entra num buraco sem saída, num buraco sem fundo, né, de forma proposital. Então, muitas vezes as empresas vão tomando decisões equivocadas e ali algum revés macroeconômico também acaba jogando essas empresas nessa situação e às vezes fica praticamente irreversível. Fora da nossa Bolsa de Valores, o que a gente consegue observar pelos dados e pela prática é que a situação do empreendedor aqui no Brasil nunca foi fácil e parece que está cada dia ficando cada vez mais difícil. Quem empreende sabe. Segundo uma reportagem do jornal O Globo, o mapa de empresas, uma pesquisa que é divulgada pelo governo, mostrou que no primeiro quadrimestre deste ano, mais de 736 mil empresas haviam sido fechadas, um aumento de 34,7% em relação ao último quadrimestre de 2022. E eu tenho certeza absoluta que se você está assistindo esse vídeo e além de investidor, você é empreendedor ou já foi empreendedor, não importa qual seja o tamanho da sua empresa, você vai concordar que a situação ela não é fácil e nunca foi fácil e nunca vai ser. Então são raras as exceções, por exemplo, de empresas que tiveram um ano de 2023 esplêndido, excelente. Claro, a gente tem empresas que foram muito bem, mas quando a gente parte para as pequenas e microempresas, né, a maioria das empresas não tiveram um bom ano. A primeira empresa que a gente vai ver aqui no vídeo foi o grande destaque, podemos dizer, do ano de 2023, mas um destaque negativo, pelos motivos errados. Você pega uma inconsistência contábil que tem todos os indícios de um crime contábil, e depois disso aqui você já sabe do que eu estou falando, né? Da Americanas, Código de Negociação, AMER 3. Então, voltando no tempo, até 2006, a gente tem um ano em que foi aprovada e anunciada a fusão da Americanas.com com o Submarino.com, resultando na criação da B2W naquele momento. Depois da fusão, a Americanas inaugurou novas marcas, realizou uma série de aumentos de capital, listou suas ações na Bolsa de Valores. E aí, em 2021, foram combinadas as operações da B2W Digital e lojas americanas, lojas físicas, resultando na Americanas S.A., uma gigante com 34 mil funcionários e 48 milhões de clientes ativos. Só que aí, no dia 11 de janeiro, ela divulgou um comunicado que abalou o mercado. Na ocasião, o grupo Americanas S.A. informou
ter detectado inconsistências em lançamentos contábeis, cuja estimativa era de 20 bilhões de reais, muito dinheiro. Depois, a gente descobriu que o rombo, na verdade, não era só de 20 bilhões, era ainda maior. A fraude ela foi de quase 26 bilhões de reais, o valor inclui 20,4 bilhões de verbas de propaganda cooperada, que eram receitas fictícias lançadas de forma ali a diminuir o custo das mercadorias vendidas e assim melhorar artificialmente o resultado operacional da empresa. Além disso, a empresa ela contratava certas operações financeiras chamadas de risco sacado para melhorar o seu caixa. Tanto as receitas fictícias quanto as dívidas de risco sacado eram lançadas nas contas de fornecedores e acabavam se neutralizando, tá? O que é muito errado. Os números de 2021 foram corrigidos. O lucro, que havia sido cerca de 500 milhões, tinha sido divulgado naquele ano, foi ajustado para um prejuízo de 6,3 bilhões de reais. O mais interessante na história é que o Sérgio Rial, que havia assumido como CEO, ele saiu do cargo depois que ele descobriu toda a tramóia e não passou coisa de um mês ali para identificar um problema que estava se alastrando por anos na empresa. Ele passou 9 dias, para ser mais preciso. Então, o resultado da Americanas hoje é de uma empresa que tem mais dívida do que ela vai conseguir pagar nos próximos 100 anos, muito provavelmente, se ela continuar nessa mesma situação. Se a situação dela não melhorar, se continuar do jeito que está, não vai conseguir pagar de jeito nenhum, por isso pediu recuperação judicial. O índice de liquidez corrente da empresa é de 0,34, de acordo com o investidor 10. O que isso diz para a gente? Índice de liquidez corrente é uma medida financeira usada para avaliar a saúde financeira de uma empresa e a sua capacidade de pagar suas dívidas de curto prazo com os seus ativos de curto prazo. Dívida são as obrigações, os ativos são os bens e direitos que ela tem à sua disposição. Então, quando o índice de liquidez corrente é de 0,34, significa que para cada real em dívidas vencendo no curto prazo, aquelas que vencem em um ano ou menos, a empresa possui apenas 34 centavos em ativos de curto prazo disponíveis para cobri-las. Então, isso é um indicativo de que a empresa ela passa por dificuldades financeiras muito graves, muito significativas e que pode quebrar se ela não conseguir reverter isso daí. Como que ela vai conseguir reverter? Ela precisa de capital, ela precisa colocar em prática um plano de recuperação. É isso que ela vem fazendo. Só para você ter uma ideia, a Americanas precisa de cerca de 24 bilhões de reais. O principal ponto do plano de reestruturação da Americanas prevê a injeção de 12 bilhões de reais no capital social da empresa. Então esse dinheiro ele vem dos seus 3 principais acionistas, os bilionários do grupo 3G Capital, o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Carlos Alberto Sicupira, o Beto Sicupira, que juntos detêm mais de 30% da empresa. Desse montante, cerca de 1,5 bilhão já foi injetado por eles. Os outros 12 bilhões virão dos bancos credores, que vão converter parte dessa dívida em ações e passarão a deter cerca de 48% da empresa, por um preço irrisório. Além disso, a Americanas ela vai vender alguns dos seus ativos, como o Hortifruti Natural da Terra, a Uni.co, dona da Imaginário, da Pocket. Então, eu imagino que a Americanas ela pode até conseguir adiar um final trágico, mas eu não acho que ela vai conseguir evitar. Isso daí deve acabar caindo numa situação parecida com a da nossa próxima empresa aqui da lista, que também não está numa situação nada boa, a Oi BR3, Código de Negociação na Bolsa de Valores, uma das ações que fez milhares e milhares de investidores perderem muito dinheiro na Bolsa recentemente, mesmo depois da empresa mostrar todos os sinais de que não era mais um bom negócio. A Oi ela já foi uma das empresas mais inovadoras do Brasil. E aí pode parecer loucura isso que eu estou falando, mas sim, desde 1988, quando ela foi fundada ainda com o nome de Telemar, depois do leilão da Telebrás, a Oi ela trouxe muita inovação para o setor. Só que, como você já sabe, o que era uma das maiores empresas de telecomunicações da América do Sul se transformou num dos maiores casos de recuperação judicial do nosso continente também. Então, em 2016, a Oi pediu sua recuperação judicial para controlar uma dívida que era na casa ali dos 65 bilhões de reais,
para mais de 55 mil credores diferentes. E quando a Oi ela encerrou a sua recuperação judicial em 2022, ela ainda tinha 22 bilhões de reais em dívidas. E é aqui que a situação fica ainda um pouquinho mais complicada, mais estranha, porque 3 meses depois do final da recuperação, em março de 2023, a Oi pediu uma segunda recuperação judicial, dessa vez de 43,7 bilhões de reais, que foi aprovada em maio. Então, por isso, com um processo de recuperação judicial em andamento, eu acho pouco provável que a Oi venha a falir já nos próximos trimestres, mas ainda é bem possível que esse seja o fim da empresa. Agora, se tratando aqui de um prazo mais longo, a gente for falar aqui de mais de 1 ano, 2 anos, o que parece é que essa falência ela vem se tornando cada vez mais certa para a Oi. Na quinta-feira, dia 20, a Oi ela aceitou uma nova proposta de financiamento de dívidas de até 2 bilhões de reais, o que pode ajudar a diminuir custos financeiros, trazer condições melhores no curto prazo, mas para isso ela precisou colocar como garantia 95% da empresa Vital, que faz parte do grupo Oi. Só que essa proposta ainda precisa ser autorizada. Só de 2021 para cá, as ações já caíram quase 98%. E voltando a falar aqui de varejo, a terceira empresa que a gente vai ver é a Marisa Amar 3, código de negociação na Bolsa, muito conhecida do público feminino. É uma varejista de moda feminina. Também despencou esse ano com uma valorização, uma desvalorização que já vai para cima dos 45%, enquanto o mercado financeiro está subindo, a Bolsa de Valores está subindo, até mesmo a C&A, que vinha meio mal das pernas, ela está numa realidade bem melhor do que a Marisa e conseguiu se recuperar esse ano. Hoje a Marisa ela tem uma dívida bruta de 1,3 bilhão, tá? E apenas 210 milhões de reais em disponibilidade, o que leva aí para uma dívida líquida de 1,1 bilhão, algo totalmente incompatível para uma empresa que tem um valor de mercado em torno de 233 milhões. O EBITDA atualmente é negativo em mais de 300 milhões de reais. Então, dívida líquida sobre o EBITDA negativo, porque o EBITDA é negativo. A empresa não dá lucro desde 2018. E apesar dessa dívida não ser tão expressiva quanto a da Americanas e da Oi, que a gente já viu aqui no vídeo, a Marisa está num caminho muito perigoso de continuar tendo grandes prejuízos. E ela é uma empresa muito menor, então ela pode quebrar, mesmo com a dívida sendo menor em termos nominais do que a dessas outras empresas. A solução que a Marisa ela vem tentando encontrar é redução de custos de despesas. Já anunciou ali em julho fechamento de mais de 88 lojas em todo o Brasil. Isso pode gerar uma economia de dezenas de milhões ao longo de 2024, mas mesmo assim a situação é muito difícil. Eu acredito que ela apresenta talvez a menor chance de falência iminente já em 2024 dessas empresas que a gente viu, mas se continuar seguindo esse caminho de prejuízos constantes, aumentos de dívidas, não devemos ver uma luz no fim do túnel da Marisa tão cedo. E por falar em luz, ou melhor, falta de luz no fim do túnel, a quarta e última empresa que a gente vai ver no vídeo de hoje é a Light, que é responsável pela distribuição de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. A dívida da empresa é de 11 bilhões. A dívida líquida chegou a 8,8 bilhões de reais. Então você pega o indicador de dívida líquida sobre o EBITDA, já passa ali da casa das 3 vezes. Esse indicador é um dos mais usados para medir o endividamento de uma empresa listada em Bolsa de Valores. E quanto maior, obviamente, mais arriscada é a situação da empresa. Para piorar a situação, boa parte dessa dívida vence no curto prazo, até 2025. Não é um prazo tão longo assim. Além disso, o que a gente sabe é que a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é onde a Light toca a sua operação, a maior parte da sua operação, é uma região com os maiores índices de inadimplência e perdas do Brasil, principalmente as chamadas perdas não técnicas, o famoso gato de energia, furto de energia, roubo de energia, como você quiser chamar. Então, com esses novos modelos de medidores de energia que a gente já tem, os mais modernos, dá para a empresa conseguir cortar a luz de qualquer unidade direto da sede da empresa, sem precisar ir até o local, que algum funcionário vá até o local para fazer isso. O problema é você conseguir trocar esses medidores pelos novos nessas regiões do Rio de Janeiro, porque não é bem esse o tipo de inovação tecnológica que alguns moradores querem ver
nas favelas do Rio de Janeiro. E com cerca de 20% da área de cobertura da Light, ela está em locais dominados pelo tráfico de drogas ou pelas milícias, aí fica difícil segurar. Para tentar compensar o prejuízo, os calotes, o roubo, a distribuidora ela repassa parte desse prejuízo, né, com os gastos para os consumidores que pagam a conta de luz em dia. Então, quem paga em dia ainda paga uma conta mais cara do que deveria pagar, do que poderia pagar, porque muita gente não paga a conta de luz. Então, a empresa ela precisa de dinheiro para continuar operando, mas hoje ela está muito endividada, com um endividamento muito alto e queimando caixa. Tem ali algumas cláusulas de garantia nessas dívidas ainda que exigem que a empresa ela não aumente demais o seu endividamento. Então, se ela fica impossibilitada de aumentar esse endividamento, se essa dívida líquida sobre o EBITDA ela acaba aumentando ainda mais, os credores eles podem exigir a liquidação desses débitos, que a empresa pague, antecipe o pagamento dessa dívida. E a empresa não pode fazer nada, ela pode entrar numa situação pior do que já está se ela continuar queimando caixa. Vale, né, lembrar aqui que a Light ela entrou em recuperação judicial em maio deste ano, depois que ela declarou cerca de 11 bilhões de reais em dívidas, como eu falei. 2 meses depois, em julho, ela apresentou um plano que previa o pagamento integral, né, de débitos até 10 mil reais e uma capitalização para transformar credores em acionistas também. A proposta não foi bem recebida definitivamente pelos credores. Agora, segundo informações do broadcast, é possível que a gente tenha uma nova oferta que eleva para 20 mil reais essa faixa de quitação integral dos débitos, e para as dívidas maiores a proposta é converter 40% da soma devida a cada credor em ações. O montante restante seria quitado em até 8 anos e corrigido pela variação de IPCA mais 4% ao ano. Então muita gente achou melhor essa segunda proposta. O mercado, de certa forma, as ações subindo, né? Além dessas negociações, você tem o empresário Nelson Tanuri, que é acionista majoritário hoje da Light, que também teria procurado credores e proposto um acordo de 1 bilhão na empresa no início da semana passada. É isso, meus amigos. A Light ela vem passando por graves problemas financeiros, corre sérios riscos de não conseguir honrar com essas dívidas de curto prazo e pode mesmo chegar a ir à falência. E se já não bastasse toda essa situação difícil, toda essa dívida, um dos maiores acionistas da Light também está envolvido na crise das lojas americanas, que é o Beto Sicupira, que é um dos acionistas de referência da Americanas e que tem grande parte das ações da Light. Se a Americanas e a Light quebrarem, o Beto Sicupira provavelmente vai continuar sendo muito rico, bilionário. Agora, eu não posso dizer o mesmo dos pequenos investidores que às vezes colocaram muito dinheiro nessas empresas. Apesar de toda a crise, as ações elas vêm subindo no ano muito por conta também dessa pressão compradora por parte do empresário Nelson Tanuri, que eu falei, que aumentou muito a sua participação na empresa recentemente, e ele é conhecido ali por investir forte em empresas que estão em situação difícil, conseguir causar uma série de propostas ali de melhoria que melhoram o resultado da empresa e depois sair com o lucro. Não sei se ele vai ter sucesso na Light ou não, mas isso explica o fato de as ações estarem subindo mesmo com essa situação difícil. Enfim, agora eu quero que você escreva aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, se você tem alguma dessas ações aqui na sua carteira ou algumas empresas da Bolsa de Valores que eu não coloquei na lista desse vídeo e que também tem chances de falir em 2024, nos próximos anos. Se você investe em alguma empresa que está passando por uma situação de recuperação, turnaround, que você acredita no case, deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tamo junto. E não deixe de se inscrever aqui, deixar o like se você gostou do conteúdo. Tamo junto. Valeu!